Depois dos 40 anos, muitas mulheres travam uma verdadeira guerra contra a sua barriga. Elas cortam carboidratos, elas passam horas fazendo exercício, experimentam dietas atrás de dieta e ainda assim a gordura da barriga parece não querer ir embora. O mais curioso é que isso nem sempre é por falta de esforço. O corpo realmente passa por mudanças nessa fase da vida e insistir nas mesmas estratégias que funcionavam aos seus 20, aos seus 30 anos pode significar muito trabalho para pouco resultado. A boa notícia é que a ciência já identificou hábitos capazes de trabalhar a favor dessas mudanças, e alguns deles têm muito mais impacto do que simplesmente comer menos e fazer mais aeróbicos. Quais são as 10 coisas que realmente ajudam a diminuir a barriga depois dos 40 anos? Por que a gordura abdominal passa a se acumular na barriga nessa fase da vida? E qual é o erro que fez tantas mulheres passarem anos tentando emagrecer sem conseguir o resultado que esperam? É exatamente isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Opa, talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e nesse canal aqui eu ajudo a transformar a ciência da nutrição e do treinamento em orientações práticas para que você entenda o que realmente funciona no seu corpo e pare de desperdiçar tempo com promessas milagrosas. Bom, e por que perder a barriga fica mais difícil depois dos 40? E existe uma explicação muito popular para esse aumento da barriga depois dos 40 anos. As coisas elas mudam porque o metabolismo desacelera. Embora exista um pequeno declínio no gasto energético com o envelhecimento, essa resposta ainda assim ela é muito simplista. Ela não explica por que tantas mulheres percebem uma mudança tão específica justamente na região abdominal, principalmente durante a transição para a menopausa. O que acontece é que o corpo passa por uma série de alterações hormonais, e entre elas, uma das mais importantes é a redução dos níveis de estrogênio. Esse hormônio exerce diversas funções no corpo feminino, e uma delas influencia diretamente aonde a gordura tende a ser armazenada. Durante boa parte da vida reprodutiva, as mulheres tendem a acumular mais gordura na região entre coxa, entre quadril, a famosa gordura da bananinha, e esse padrão vai mudando gradualmente com a queda do estrogênio. Diversos estudos mostram que após a menopausa ocorre uma redistribuição da gordura corporal, favorecendo o maior acúmulo na região abdominal, especialmente entre os órgãos. E essa gordura recebe o nome de gordura visceral. Ela merece uma atenção especial porque, ao contrário da gordura que fica logo abaixo da pele, a gordura visceral ela é metabolicamente mais ativa e ela também está associada a um maior risco de resistência à insulina, de doenças cardiovasculares, de alterações metabólicas. Por isso que quando falamos sobre diminuir a barriga depois dos 40 anos, não estamos apenas discutindo sobre estética, estamos falando sobre saúde. E existe um detalhe mais importante. Muitas mulheres interpretam esse aumento da gordura abdominal como uma prova de que seu corpo parou de funcionar, que emagrecer agora ficou praticamente impossível. Só que essa conclusão não é sustentada pela ciência. As alterações hormonais realmente tornam esse processo mais desafiador. Elas de fato modificam o ambiente em que o organismo está funcionando, mas esse desafio não significa ser impossível. Na verdade, entender essas mudanças permite você escolher estratégias muito mais eficientes do que cortar o seu carboidrato, do que aumentar o tempo na esteira. E é exatamente por isso que os especialistas em menopausa passaram a defender abordagens muito mais amplas para essa fase da vida. Em vez de procurar uma única solução para eliminar a barriga, o objetivo agora passa a ser a combinar hábitos que ajudem o seu corpo a responder melhor a essas novas condições hormonais. E é justamente aí que entra as estratégias que nós vamos ver agora. Com certeza, dentre essas estratégias, algumas você já conhece, outras costumam ser completamente ignoradas, mesmo tendo um impacto muito maior do que simplesmente essas dietas da moda. As 10 coisas que realmente ajudam a diminuir a barriga depois dos 40. Agora que nós entendemos por que a sua barriga costuma aumentar nessa fase da vida, vem a pergunta mais importante.
o que realmente funciona. E a resposta não está em um alimento milagroso nem num treino específico. Está na combinação de hábitos que ajudam o seu corpo a lidar melhor com as mudanças hormonais da menopausa. Então, número 1, entenda que seu corpo mudou e as estratégias também precisam mudar. O primeiro passo é abandonar a ideia de que você tem 20 anos e que as estratégias que funcionavam aos seus 20, 25 anos vão funcionar hoje. As alterações hormonais, elas são reais. E ignorar essas alterações só vai aumentar a sua frustração. Quando você entende que existe uma maior tendência ao acúmulo de gordura abdominal, você deixa de interpretar cada dificuldade do processo como uma falta de força de vontade ou que o seu corpo está bloqueando as estratégias. E sim, você começa a procurar estratégias mais inteligentes. 2. Converse com o seu médico sobre terapia hormonal, quando houver indicação. Existe um mito de que a terapia hormonal serve apenas para emagrecer, e isso não é verdade. Ela não deve ser utilizada somente para esses objetivos. Mas mulheres que possuem indicação clínica, as sociedades médicas mostram que ela pode contribuir a uma distribuição mais favorável do acúmulo da gordura abdominal. Isso significa que diminui aquele acúmulo diretamente no abdômen, mas sim você consegue ter uma perda, você consegue ter uma melhora em toda a composição corporal, além de aliviar os diversos sintomas da menopausa. Por isso, essa é uma decisão que ela deve ser tomada junto com o seu médico, considerando os benefícios, considerando os riscos e também as contraindicações. Número 3, faça musculação regularmente. Se existe um hábito que praticamente toda mulher acima dos 40 deve incluir na sua rotina, é a musculação. Uma revisão científica mostrou que o treinamento de força melhora a composição corporal, aumenta a massa magra e ajuda a preservar durante o emagrecimento. E isso faz toda a diferença. Quanto mais massa muscular você preserva, maior tende a ser a sua força, a sua capacidade funcional e também a sua autonomia ao longo da vida. 4. Pare de treinar apenas para gastar calorias. Muitas pessoas escolhem o treino perguntando: tá, Dani, mas qual exercício que gasta mais? Essa é uma pergunta que talvez esteja errada. Por quê? Depois dos 40, eu acredito que o treino deve ser principalmente para um aumento da massa muscular e preservar massa muscular. As calorias gastas durante o treino são apenas uma parte da história que, com as minhas meninas na consultoria online, por vezes eu uso como uma estratégia e não como a base do trabalho. E 5. Consuma proteína suficiente. Sempre que pensamos em emagrecimento, costumamos a focar apenas nas calorias, mas todos os nutrientes importam. Consumir proteínas em quantidade adequada oferece ao seu organismo matéria-prima necessária para preservar a massa muscular durante o déficit calórico e ainda favorece maior saciedade, facilitando a adesão ao seu plano alimentar. 6. Cuide do seu sono. Dormir bem não serve apenas para acordar mais disposta. O sono influencia nos hormônios, diretamente no seu apetite, na recuperação muscular e também no seu metabolismo. Além disso, noites mal dormidas tornam muito mais difícil se manter numa alimentação equilibrada e num treino de qualidade. Agora 7. Aprenda a controlar o seu estresse. Ninguém elimina completamente o estresse da vida, mas aprender a administrar esse estresse faz toda a diferença. Pessoas muito estressadas apresentam maior dificuldade em hábitos saudáveis, além de recorrerem com mais frequência à alimentação emocional. Controlar esse estresse não faz a gordura desaparecer, mas facilita a construção de uma rotina consistente. 8. Considere tomar alguns suplementos. Um deles é a creatina. A creatina ainda é associada por muitas pessoas ao ganho de volume muscular. E isso porque ela é um suplemento muito conhecido dentro da nutrição esportiva. E de fato, as evidências mostram benefícios para a força, desempenho durante o treinamento, manutenção da massa muscular, tornando então uma ferramenta muito interessante quando é combinada junto com a musculação. Eu gosto muito da creatina. 9. Pare de acompanhar apenas a balança. Imagine que você perdeu 2 kg de gordura, ganhou 1 kg de massa magra, na balança praticamente não mudou. Isso significa que nada aconteceu? Claro que não. Sua composição corporal ela melhorou, por isso acompanhar medidas, fotos, evolução de força pode ser muito mais útil do que apenas
o peso que está na balança. 10. Pare de procurar soluções rápidas. Talvez esse seja o conselho mais importante do vídeo todo. Não existe uma estratégia capaz de eliminar a gordura abdominal em 15 dias, mas existe a combinação de hábitos capazes de transformar completamente o seu corpo ao longo dos meses, ao longo dos anos. E essa diferença muda tudo, porque você deixa de lutar contra o seu próprio corpo e começa a trabalhar junto com ele. Perceba que nenhuma dessas 10 estratégias isoladamente funcionam, mas elas se complementam e talvez seja justamente essa combinação que explique por que algumas mulheres conseguem atravessar a menopausa mantendo saúde, força, boa composição corporal, enquanto as outras passam anos repetindo dietas e sem resultados. E realmente, se você chegou até aqui é porque você quer ou perder gordura, ou ganhar massa muscular, ou ter mais qualidade de vida. E eu posso te ajudar dentro da minha consultoria online. Lá, eu literalmente pego você pela mão, eu te passo uma dieta, eu te passo treinamento e te acompanho semanalmente. Exatamente eu, não tenho inteligência artificial. É o Dani que vai estar te ajudando. Eu que estou mandando áudio lá no WhatsApp para você. Vou deixar um link na descrição se caso você queira saber mais sobre a consultoria online. Existe uma armadilha que acompanha as mulheres durante muitos anos. Elas acreditam que a saúde pode ser medida apenas pelo número da cintura ali. E é claro que reduzir a gordura abdominal é muito importante, principalmente porque o excesso da gordura visceral está associado a problemas metabólicos. Mas limitar todo o processo em perder a barriga pode fazer você ignorar conquistas muito maiores. Por exemplo, pensa duas mulheres. A primeira, ela perde alguns centímetros da sua barriga fazendo dieta restritiva, mas junto com esses centímetros da barriga ela também perdeu a força, ela perdeu a massa muscular, ela vive cansada, ela abandona os seus planos poucas semanas depois e já a segunda ela emagrece um pouco mais devagar, mas ela continua treinando, ela preserva músculos, ela dorme melhor, ela consegue subir as escadas, fazer suas funções do dia a dia, cuidar das crianças, fica mais forte e a melhor de tudo, ela mantém esses hábitos durante anos. Qual delas melhorou realmente a sua saúde? Qual delas tem um resultado mais efetivo? Depois dos 40, essa diferença se torna ainda mais importante, porque cada quilo de massa muscular preservado representa mais autonomia lá no seu futuro, mais equilíbrio, mais capacidade de realizar tarefas do seu dia a dia, mais qualidade de vida e por isso que envelhecer bem não significa apenas pesar menos, significa continuar forte. A musculação deixa de ser, então, uma ferramenta estética. E, de fato, ela é muito importante para a estética, mas ela passa a ser uma estratégia para viver com mais independência. A alimentação deixa de servir apenas para gerar um déficit calórico e ela passa a fornecer nutrientes necessários para preservar o seu organismo. Até mesmo suplementos como a creatina deixam de ser vistos apenas como um recurso para atletas e passam a integrar uma estratégia mais voltada para a manutenção da força e da função muscular. No final das contas, talvez a pergunta nunca devesse ser: como eu elimino a minha barriga? Talvez a pergunta deveria ser: que tipo de corpo eu quero ter daqui a alguns anos? Porque essa resposta muda completamente a forma como nós encaramos a alimentação, o treino, o estilo de vida. A barriga pode diminuir e isso é ótimo, mas o maior resultado será você construir um corpo mais forte, mais funcional e mais preparado para enfrentar os próximos anos com muita saúde. E esse é o tipo de transformação que nenhuma dieta de 30 dias consegue entregar. Agora é a hora que nós conversamos, né? Deixa para mim aqui nos comentários o que você achou desse tema, quais as mudanças que você sentiu no seu corpo. Essas respostas para mim é muito importante porque por vezes eu uso ela como inspiração para novos vídeos aqui do canal. E lembrando que se você quer uma dieta, um treino e um acompanhamento semanal, entra na minha consultoria online, o link está na descrição. Agora eu vou deixar um vídeo recomendado para você sobre os principais exercícios que você precisa fazer depois dos 40 anos. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.